Teleaula Natal. Olá, eu sou o professor Felipe, estamos aqui em mais uma aula de História da Secretaria Municipal de Educação de Natal e na aula de hoje a gente vai estudar sobre a história do voto no Brasil, né? Então, eu estou usando uma camisa azul, calça jeans, tenho mais ou menos 1,70 m e o meu sinal em libras é assim, um F passando pela minha barba. Então, como falamos, o tema da aula de hoje é uma breve história do voto no Brasil. E é muito interessante a gente falar sobre essa temática hoje, né, nessa semana, porque há poucas semanas atrás aconteceram as eleições nos Estados Unidos e muita gente não aguentava mais nas redes sociais, na televisão, está se debatendo isso o tempo todo e também estamos num período eleitoral no Brasil. Então, nada mais interessante do que estamos com a eleição no Brasil para falar sobre a história do voto, né? Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar sobre o voto antes da independência do Brasil, o voto no Brasil durante o Império, o voto no Brasil após a proclamação da República, o protagonismo do Rio Grande do Norte nos direitos políticos das mulheres, retrocessos no direito ao voto ao longo da história do Brasil. A gente vai ver que por mais que o voto tenha sido um direito conquistado, né, esse caminho ele não foi percorrido sem interrupções. A gente teve momentos na história em que o direito ao voto teve limites, né? E também vamos estudar as lutas sociais e direito ao voto, como é que o direito ao voto foi conquistado. E finalmente terminaremos a nossa aula estudando a evolução da tecnologia eleitoral no Brasil. Esse país que se orgulha de ter um voto totalmente eletrônico já há alguns anos, já há algumas eleições, enquanto países que são economicamente mais poderosos, como os próprios Estados Unidos, enfrentam um processo eleitoral que parece ser muito mais desorganizado, né? A gente viu que os Estados Unidos só conheceram o resultado de quem ganhou as eleições para presidente depois de vários dias de apuração, né? Então, como é que se deu essa evolução da tecnologia eleitoral no Brasil? Então, a gente faz essa reflexão partindo das eleições de 2020, que é um bom momento para a gente pensar na história do voto no Brasil. Quem é que tem direito de voto no Brasil atualmente, né? Falando de direito, todos os brasileiros, cidadãos nascidos no Brasil ou naturalizados a partir de 16 anos, têm direito de votar, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, uma população atualmente de mais de 200 milhões de habitantes, né? Se todas as pessoas com mais de 16 anos têm direito a votar, são muitas pessoas, né? Mas nem sempre foi assim. Durante boa parte da nossa história, pouquíssimas pessoas tinham direito de votar. Durante boa parte, apenas homens, brancos, pessoas que tinham muito dinheiro é que tinham direito ao voto, né? Então, hoje em dia, quem é que tem direito de se candidatar no Brasil? Com que idade, né? Então, dependendo do cargo político, você tem uma idade mínima para se candidatar. Então, com 18 anos, o brasileiro que é filiado a um partido há pelo menos um ano e que reside na cidade dele há pelo menos um ano, ele pode se candidatar a vereador com 18 anos. Com 21 anos, pode se candidatar para prefeito, deputado estadual ou deputado federal. Com 30 anos, pode se candidatar a governador e aqueles que querem se candidatar a presidente ou senador têm que ter pelo menos 35 anos de idade. Então, já que nós estamos em um ano eleitoral no Brasil, né, vão ser escolhidos para todas as cidades brasileiras os prefeitos, os vereadores. É interessante a gente lembrar, a gente refletir um pouco sobre o que os políticos fazem. Qual é o trabalho de um vereador? Então, de maneira resumida, o vereador ele tem um trabalho legislativo, né, de criar leis para aquela cidade. Então, os vereadores de Natal, quando eles são eleitos, eles criam leis que valem para Natal. Muito em breve, provavelmente a partir do ano que vem, vai ser retomada em Natal a discussão sobre o plano diretor da cidade. O que é o plano diretor de uma cidade? É uma espécie de regulamento de leis que são definidas, que determinam que áreas da cidade podem ter determinado tipo de construção. Vou explicar melhor. De acordo com o atual plano diretor, lá na Praia de Ponta Negra, é, por exemplo, proibido se construir prédios do lado da pista em que fica a praia, para justamente que não se tape a visão das pessoas que estão transitando por aquela rodovia, por aquela pista. Da mesma forma, para que não se atrapalhe a ventilação da cidade, já que você tem construções muito altas, impediria a circulação de vento. Então, o plano diretor é o exemplo de uma legislação que os vereadores aprovam ou não, né?
Da mesma forma, os vereadores, eles também têm a função de fiscalizar o trabalho do prefeito, ou da prefeita, se for o caso, né? Os deputados estaduais elaboram leis que valem para os seus estados. Da mesma forma, deputados federais e senadores elaboram leis que valem para o país inteiro. E, finalmente, prefeitos, governadores e presidente, eles estão à frente daquele poder que a gente chama de executivo. São eles que administram, de fato, que usam o orçamento da cidade, do estado e do país em prol da população. Então, a gente começou com essa reflexão sobre, atualmente, né, sobre quem tem direito ao voto, e fizemos a reflexão de que durante muito tempo pouquíssimas pessoas podiam votar no Brasil, mas é interessante pensar que mesmo com esse direito ao voto muito restrito, o primeiro voto no Brasil, a primeira eleição ocorreu há muito tempo, né? Ocorreu em 1532, quando o território que hoje a gente chama de Brasil era uma colônia de Portugal, era administrado por Portugal, teve uma eleição para a escolha dos vereadores da primeira vila do Brasil, a vila de São Vicente, né? Lembrando que na época os vereadores eles tinham uma função um pouco diferente do que tem hoje, né? Eles também tinham um pouco de função administrativa, e o direito ao voto naquela época, gente, era extremamente restrito. Se votavam aqueles que os historiadores chamavam, ou passaram a chamar de homens bons, que eram as elites daqueles lugares, as pessoas que tinham terras, que tinham renda, numa sociedade que era extremamente católica, né? O catolicismo era a religião oficial de Portugal e, consequentemente, do Brasil, né? Das terras de Portugal na América. Então, para votar, tinha que ser homem maior de 25 anos, livre, o que excluía nesse período os indígenas que eram escravizados e um pouco mais na frente os africanos que eram trazidos da África, né? Então tinha que ser homem livre, maior de 25 anos, católico e proprietário de terra. Dá para perceber que era extremamente excludente. Mulheres, pessoas que não tinham terra, ou seja, praticamente toda a população não tinha direito ao voto. Essa situação durou até o momento em que o Brasil se tornou um país independente, né? Todos vocês viram nas aulas anteriores, e principalmente no 8º ano, que o Brasil, quando se torna independente, o Brasil adotou como sistema político a monarquia, né? O Brasil passou a ter um imperador, passou a ter rei, na verdade. Então, quando o império é decretado no Brasil, o Brasil passa a ser um país independente, ele passou a ter uma própria Constituição, porque anteriormente ele seguia as leis portuguesas. E essa primeira Constituição, que o professor Nadson abordou muito bem na aula sobre a história das Constituições do Brasil, é uma Constituição também extremamente excludente. Ela foi uma Constituição outorgada, né? O Dom Pedro impôs essa Constituição e, em relação ao voto, muita gente estava excluída. Então, quem é que tem direito ao voto de acordo com essa Constituição? Homens livres, com pelo menos 25 anos de idade. Mas não era só isso. Essa eleição, ela empregava aquilo que a gente chama de voto censitário. Por que voto censitário? Voto censitário significa que, para você determinar quem tinha direito ao voto, era necessário fazer um censo com a população, uma espécie de eleição de pesquisa, e nessa pesquisa, nessa consulta popular, os fiscais determinavam quem tinha a renda mínima para votar. Então imagina só que para votar durante o Império no Brasil, você tinha que ter uma renda mínima, que era comprovada anualmente ou em cada período eleitoral. Então, de acordo com essas regras que a Constituição cria, quem é que estava excluído do direito ao voto? Mais uma vez, as mulheres, os escravizados. Preste atenção que, além dos escravizados, estão também nessa lista que não tinham direito ao voto os ex-escravos. Então, aquelas pessoas que por algum motivo tinham conquistado a sua liberdade através de uma carta de alforria ou através da concessão da liberdade pelo seu próprio dono, né? Elas não tinham direito ao voto, e todas as pessoas que não tinham condições de comprovar a renda mínima, né? Então, duas características também importantes desse período, além do voto censitário, as eleições eram indiretas. O que significa dizer que a eleição é indireta? Significa que entre o eleitor e entre o político que é eleito, existe representantes no meio. Então o eleitor, ele escolhe representantes e os representantes escolhem os governantes ou os outros políticos. Então, voltando à questão do voto censitário da renda mínima, essa Constituição de 1824 estabelecia que para você ser eleitor de paróquia, o que era o eleitor de paróquia?
era aquela pessoa que iria eleger os seus representantes. Então, para você escolher os representantes, tinha que ter 100 mil réis de renda mínima anual. Aí, quando esses representantes eram escolhidos, né, você tinha uma outra eleição que era o eleitor de província, que ele tinha condições de escolher, por exemplo, os vereadores. Tinha que ter uma renda de 200 mil réis. Já para você se candidatar a deputado, pelo menos 400 mil réis de renda e 800 mil réis para se candidatar a senador. E a gente falava sobre o voto ser indireto, né? No Brasil, do período imperial, uma parte das eleições era direta, uma parte do voto era direto, então se elegia os vereadores diretamente, tá? E para a Câmara dos Deputados e para o Senado, a eleição aí sim era indireta. Então, os eleitores de paróquia, como a gente viu, escolhiam os eleitores de província, e esse grupo dos eleitores de província, aí sim escolhiam quem seriam os deputados e senadores. Percebem como esse direito ao voto ele vai sendo um pouco ampliado, né? Durante o período imperial, mais pessoas podiam votar do que na época que o Brasil era colônia de Portugal, mas quando a gente compara com hoje, ainda tinha muitas restrições, não é verdade? E foi somente com a proclamação da República, quando o Brasil, em 1889, deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, que o direito ao voto se ampliou ainda mais, né? Então, com a proclamação da República no Brasil, o Brasil passou por um novo processo de elaboração de Constituição, né? Vocês viram lá na aula do professor Nácio que o Brasil teve várias constituições ao longo da sua história. Por que isso acontece? Porque o Brasil passou por muitas mudanças de sistema político. Ora, era colônia de Portugal, tinha uma Constituição de Portugal. Se torna um país independente e uma monarquia, tinha uma Constituição que dava sentido à monarquia. Agora era uma república, você não tem mais a figura do rei que governa o poder, ele se separa mais do que na época da monarquia. Fazia sentido ter-se uma nova Constituição. E cada Constituição dessa que vai sendo aprovada, ela traz o entendimento da época de quem eram as pessoas que tinham direito ao voto. E essa Constituição republicana de 1891 determinava que quem tinha direito ao voto, né? Então, tinham que ser homens maiores de 21 anos e livres, né? Considerando, claro, que a gente já não tinha mais a escravidão, né, nesse período, mas de toda forma a maior parte da população negra, descendente dos escravos que estavam libertos há pouco tempo, eles não tinham acesso a, por exemplo, a educação formal. A gente não tinha educação formal como existe universal no Brasil hoje, as escolas públicas, então essas pessoas estavam excluídas. Quem era excluído do direito ao voto? Todos os brasileiros menores de 21 anos, todas as mulheres, os mendigos, os indígenas, os integrantes do clero, ou seja, as pessoas cujo trabalho era na igreja, e os soldados rasos, aqueles soldados de baixa patente. Nenhum desses grupos tinha direito ao voto. E essa Constituição foi interessante porque foi a primeira vez na história do Brasil que as pessoas votavam para escolher o governante do país. Como assim? Ora, na época da monarquia não se votava para escolher rei, né? O rei, a figura do rei era imposta pelas elites, né? Então, Dom Pedro I ele se tornou o primeiro governante do Brasil porque ele era filho de Dom João VI, né? Ele era legado às elites portuguesas e ele declarou a independência. Dom Pedro II era filho dele, a monarquia era hereditária, não tinha eleição. Com a república, se escolhe presidente pela primeira vez. E a gente também já aprendeu lá nas primeiras aulas, né? Vocês vão lembrar das primeiras aulas. Quem não lembra, volta lá no YouTube, tem uma playlist com todas as aulas de história. Que a Primeira República, esse período da história do Brasil entre 1889 e 1930, foi marcado por um tipo de prática eleitoral que a gente chama na história de voto de cabresto, né? Os eleitores, por conta até das regras eleitorais da época, o voto, por exemplo, ele era aberto. No momento em que o eleitor ia até a urna e ia depositar o seu voto, ele declarava em quem estava votando. Isso fazia com que a figura do coronel ele tivesse muita influência sobre as pessoas. Então, em cada cidade do Brasil, principalmente nas cidades mais remotas, mais distantes dos grandes centros, né, você tinha uma figura, normalmente, de um grande proprietário de terra, que era conhecido como coronel. Muitos deles, inclusive, tinham recebido, lá na época do Império, a patente de coronel, uma patente militar, de verdade, de fato. Eles tinham bandos armados que estavam à sua disposição, e com esse poder
econômico, com esse poder militar, eles pressionavam as pessoas para votarem nos seus candidatos, né? Então, era o voto de cabresto, vocês já aprenderam, porque o eleitor ele era domado, tal qual um animal era domado pelo cabresto, né? E a gente também sabe que na Primeira República aconteciam muitas fraudes eleitorais. Então, se fraudavam as eleições de diferentes maneiras, se utilizavam votos, se utilizavam, títulos de pessoas que já tinham morrido, se utilizava um título mais de uma vez, né? Na hora da apuração do resultado, como não existia uma justiça eleitoral, uma instituição que organizava as eleições, independente de quem estava no poder, de maneira geral, o presidente ou o prefeito da cidade que organizava a eleição na sua cidade ou no país, essas pessoas tinham muita influência sobre os resultados. Então, era muito passível de fraudes. E aqui a gente tem uma imagem extremamente interessante, né? Uma ilustração em preto e branco, um desenho, onde no centro a gente pode perceber uma espécie de pilastra, e na parte de cima dessa pilastra a gente tem um livro da Constituição do Brasil aberto, né? E dois jarros em cada um dos lados desse livro. Do lado direito nós temos a figura de Deodoro da Fonseca e do lado esquerdo de Floriano Peixoto, respectivamente presidente e vice do Brasil. O primeiro presidente e o primeiro vice, né? E é interessante observar que na lateral e na parte de trás dessa pilastra, vários homens estão aparecendo na ilustração. São homens que têm um biotipo muito parecido, em geral são homens brancos, que usam um bigode, né? Que era uma espécie de moda, né, nesse período, os homens usarem bigode, da mesma forma que a barba é um recurso, né? Que voltou em alguns anos, mas, por exemplo, na década de 60, de 70, era muito comum os homens utilizarem. Na década, no início do século XX, final do século XIX, o bigode era muito comum. E chama a atenção do excesso de figuras masculinas. A gente até observa algumas mulheres, né, na imagem, elas estão no primeiro plano, mais próximo da gente, mas elas são meras figuras simbólicas, alegorias, né? São mulheres que na roupa estão escritos os nomes de alguns estados do Brasil, certo? Mas essas mulheres são apenas simbólicas, porque a figura feminina, desde a época da República Romana, ela é utilizada para fazer referência à República como uma figura feminina. E no caso do Brasil, quando o Brasil proclama a sua República, os articuladores dessa proclamação se inspiraram também nessa representação feminina que representa a liberdade, que veio também da Revolução Francesa, dos ideais do iluminismo que vocês estudaram no 8º ano, né? Então, é uma figura simbólica, alegórica. As mulheres não participaram do processo de elaboração dessa Constituição, tá? E, consequentemente, as mulheres, como a gente pode ver, elas não tinham direito ao voto. Aqui nós temos uma espécie de charge, né? Uma ilustração, onde nós podemos ver do lado esquerdo uma mulher vestindo um vestido, onde na sua barra do vestido está escrito soberania, e essa mulher ela está usando também uma espécie de gorro, de chapéu, que é chamado de barrete frígio, que ao longo da história, esse chapéu, esse gorro foi associado a ideais de liberdade. Ao lado da mulher existe uma urna eleitoral onde as pessoas na época depositavam seus votos, e temos no centro um homem utilizando fraque, né? Na parte de trás da sua roupa está escrito político, e esse homem está puxando um animal, um burro, com características humanas. Na barra, na manga da sua camisa, está escrito eleitor. Lá embaixo, ela pergunta, é o Zé Besta? Ele responde, não, é o Zé Burro. Então, essa charge, ela tenta representar de uma maneira alegórica, né, de uma maneira bem humorada, que o humor é um recurso normalmente utilizado pelas charges, como se dava o voto de cabresto. É o político puxando o eleitor, controlando ali nas rédeas, como acontecia no processo eleitoral desse período. E aqui a gente tem uma charge interessantíssima do Nicolau Cesarino, uma charge que foi publicada na revista Dom Quixote em 1918. Então temos uma charge que na parte de cima se lê as próximas eleições, né? E a gente pode observar no centro da imagem uma tumba semi-aberta, de onde sai uma espécie de caveira de esqueleto que está entregando um papel a um homem que caminha. Esse homem que caminha tem no seu braço uma bengala, ele está usando chapéu, ele tem uma roupa elegante. Na tumba também pode-se ver uma cruz, né? E essa caveira está entregando um papel ao homem que passa. Embaixo se lê, o defunto fala, o cavaleiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer avisar
esse título de eleitor, ou seja, é uma charge que está ironizando, se vocês bem perceberam, as fraudes eleitorais que aconteciam nesse período. Então, o que é que faz um chargista criar uma situação alegórica em que uma caveira pede para um eleitor votar por ela? Porque, de fato, nesse período se utilizavam títulos eleitorais de pessoas que já tinham morrido. Ok? E aí a gente continua com o voto do Brasil após a proclamação da República, avançando um pouco no tempo, porque em 1932 aconteceu uma coisa importantíssima que tem a ver com a história do direito ao voto no Brasil, que foi a criação do Código Eleitoral de 1932. O que é que esse Código Eleitoral ele estabeleceu? Então, como a gente já viu nos slides anteriores, as eleições no Brasil elas aconteciam de maneira muito fragmentada. Então, cada autoridade local, na cidade, no estado, fiscalizava a sua própria eleição. Com a criação do Código Eleitoral de 32 e um pouco mais na frente da Justiça Eleitoral, agora a gente vai ter um órgão a nível nacional que organiza as eleições no Brasil de maneira padronizada e mais, com o objetivo de isenção. Independente de quem estivesse no poder, as eleições aconteceriam da mesma forma, sem privilegiar aquele ou outro político. Então, o Código Eleitoral inovou, além da criação da Justiça Eleitoral, trazendo o voto secreto. A gente viu que o voto de cabresto ele acontecia em grande parte porque o voto era aberto. Os eleitores declaravam em quem tinham votado. Tornar o voto secreto diminuiria muito as margens para as fraudes e para a pressão dos coronéis ou das pessoas que tinham influência sobre os seus eleitores. E importantíssimo também do Código Eleitoral de 1932 foi a instituição do direito ao voto para as mulheres. As mulheres finalmente passam a ter um direito oficial do voto. É interessante observar que mesmo com o direito que as mulheres passaram a ter, pela força do costume, estava tão arraigado na cultura brasileira, extremamente patriarcal e machista, de que as mulheres não votavam, que mesmo com a aprovação do Código, que dava o direito, em algumas cidades, muitas mulheres não votaram nas primeiras eleições, porque o costume era que não se votasse mesmo, né? E aí a gente volta, né, a um exemplo que já foi trabalhado em uma aula nossa anterior pela professora Alessandra. A gente vai falar sobre o protagonismo que algumas mulheres do Rio Grande do Norte tiveram nos direitos políticos. A gente tem 3 fotos nesse slide, né, que representam exatamente 3 dessas mulheres que eu escolhi para falar aqui com vocês. A primeira delas, à esquerda, é a Celina Guimarães Viana. Ela foi a primeira mulher do Brasil e da América Latina a tirar o título de eleitor. E ela era do estado do Rio Grande do Norte. A segunda mulher a tirar o título eleitoral também no Brasil e na América Latina era daqui também. A Júlia Alves Barbosa Cavalcante. E a primeira mulher a ser eleita prefeita, né, ela também era do Rio Grande do Norte, ela foi eleita prefeita na cidade de Lages em 1929, a Luzia Alzira Teixeira Soriano. Então, é muito bacana a gente ver nesses processos políticos, muitas vezes a gente só tem informações sobre o que acontecia em São Paulo, no Rio de Janeiro, os grandes centros econômicos do país e centros políticos, né? Mas lembrar também que o nosso estado teve protagonismo. É importante, principalmente para vocês, meninas, ter e se mirar em exemplo de mulheres que lutaram para ter protagonismo, para ter direito ao voto. Elas não conquistaram isso de graça, elas lutaram, elas protestaram, né? E conquistaram o direito. Então a gente está vendo que à medida que o tempo foi avançando na história do Brasil, do período colonial até esse momento do Código Eleitoral, muitos direitos foram conquistados. Mas a gente não deve se enganar que essa história ela foi uma história progressiva, sempre de direitos sendo conquistados sucessivamente. Não foi. A gente estudou nas aulas anteriores, vocês puderam ver, né, que o Brasil passou por alguns momentos na sua história em que a sociedade teve que viver em ditaduras, que em geral as pessoas não têm liberdade de expressão, as pessoas não podem falar o que pensam sobre assuntos diversos, sobre quem está no poder, não podem criticar os governantes, né? Então, durante o Estado Novo, aquele período do governo de Getúlio Vargas, em que ele deu uma espécie de autogolpe e se perpetuou no poder, né? Ele extinguiu a justiça eleitoral. Então, o Brasil passou novamente um período sem a justiça eleitoral. Os partidos políticos estavam abolidos, então muitas pessoas que faziam parte de partidos políticos no governo de Vargas foram obrigados a se exilar, a ir embora do país.
E as eleições livres eram suspensas. Então, em muitas situações, era o Getúlio Vargas que nomeava políticos para estados e para cidades. Outro período da história do Brasil em que o direito ao voto ele passou por retrocessos foi a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil entre 64 e 1985. Né? Então, no Brasil, nesse período, várias restrições ao voto ocorreram. Exemplo disso, a instituição do bipartidarismo. Hoje, o Brasil tem dezenas de partidos políticos. Né? Durante o governo militar passaram a existir apenas 2 partidos. Isso tirava a possibilidade de você ter mais ideias sendo representadas na política. Não é verdade? A gente também passou a ter eleições indiretas para presidente. Então a gente lembrou aqui o conceito do voto direto e indireto. Então, nesse período do governo militar, os eleitores do Brasil não tinham direito de escolher quem era governante, quem seria o próximo presidente. Todos os governantes militares foram escolhidos indiretamente, em geral, pelos próprios militares. Então, outro grande retrocesso nos direitos políticos desse período foi a cassação de mandatos. Então, aqueles políticos que se posicionavam contra o governo militar, através dos atos institucionais, como vocês puderam estudar com o professor Nadson na aula anterior, né? Se não está lembrando, se não viu essa aula, procura no YouTube, a aula do professor Nadson sobre as constituições. Essas constituições do período militar a gente teve os atos institucionais. Então, vários mandatos eram cassados. Os políticos perdiam o direito de exercer o seu mandato. Né? Da mesma forma que pessoas perdiam seus direitos políticos. Eleitores podiam, por exemplo, simplesmente perder o direito de votar. Gente, importantíssimo. E aqui a gente vai ter uma aula em breve com o professor Erisvaldo sobre os movimentos sociais na história do Brasil. Por que essa aula do professor Erisvaldo ela vai ser importante? Porque ela mostra para a gente que muitas mudanças que acontecem na sociedade, direito ao voto, direito trabalhista, só acontecem porque as pessoas se organizam socialmente, se organizam para protestar, se juntam para um objetivo comum. Né? Da mesma forma, o direito ao voto só foi conquistado através de lutas sociais. O direito ao voto não foi dado porque os governantes se conscientizaram e acharam, agora vamos ampliar, né? O direito ao voto das pessoas, está na hora, a gente ficou bonzinho de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Foram através de muita luta que os direitos políticos foram conquistados. E a gente lembra aqui nesse momento 2 movimentos importantes. O movimento das sufragistas, né? No Brasil ele não foi tão forte, mas principalmente na Europa, na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve mulheres lutando, indo às ruas, fazendo passeatas, escrevendo artigos em jornais, em revistas, marcando audiências com os políticos, lutando especificamente para que as mulheres passassem a ter direito ao voto. E lá, nesses países, Estados Unidos e Inglaterra, houve uma organização extremamente sólida das mulheres. Por isso que a gente chama isso de movimento sufragista, foi um movimento sólido e organizado que objetivava, no fim, conquistar direitos políticos para as mulheres, que as mulheres tivessem direito de votar em quem elas quisessem, que as mulheres passassem a ter direito de se candidatar para um determinado cargo. Tá? E a gente teve no Brasil também um movimento, principalmente no começo da década de 1980, o movimento das diretas já. Qual era o objetivo do movimento das diretas já? Simples, eleições diretas para presidente. A gente acabou de ver que durante a ditadura militar, o período em que os militares estiveram no poder no Brasil, entre 1964 e 1985, durante esse período, não se escolhia, os eleitores não votavam para presidente. Era indireto, então as pessoas queriam votar diretamente para presidente. E é interessante pensar que o movimento das diretas já, ele não conseguiu seu objetivo principal. Não foi imediatamente após o movimento que os eleitores do Brasil passaram a ter direito de eleger o presidente. Mas mesmo assim, não tendo alcançado seu objetivo principal, esse movimento foi fundamental para que mais na frente, principalmente na Constituição de 1988, o direito ao voto ele fosse ampliado, ele fosse universalizado para mais pessoas. E aí, falar de movimento de mulheres, como a gente lembrou do movimento das sufragistas no Brasil, não tem como nós não falarmos da potiguar Nísia Floresta. Nísia Floresta, que nasceu aqui no Rio Grande do Norte no começo do século XIX, né, em 1810, ela foi uma mulher que ela pode ser considerada uma das pioneiras, uma das mulheres que antecederam o movimento feminista. A gente não pode falar em feminismo no século XIX, isso é um anacronismo, é um erro histórico.
Mas as ideias dela do século XIX eram ideias onde ela defendia o protagonismo da mulher na educação. Ela defendia que as mulheres elas tinham direito de estudar. Numa sociedade onde no Brasil, em geral, as mulheres não tinham direito de ir para as escolas, ela escrevia artigos em jornais, escreveu, por exemplo, um livro, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, onde ela defendia que as mulheres, sim, tinham direito de estudar, sim, tinham direito de votar. E ela vai falar, por que os homens se interessam em nos separar das ciências, a que temos tanto direito como eles, se não por temor que partilhemos com eles, ou mesmo os excedamos na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham. Então ela reflete, por que os homens querem impedir que as mulheres ocupem os mesmos espaços que elas? Então, mais uma vez, uma mulher do Rio Grande do Norte assumindo uma postura de muito protagonismo nas lutas dos direitos das mulheres. E aí, voltando para as diretas já, a gente tem um curto vídeo que lembra para todos nós como esse movimento aconteceu, né? Em 1984, o cenário político no ano que antecedeu o fim do regime militar era de crise. Afundado em dívidas, o Brasil vivia o fim do milagre econômico dos anos 70. Inflação alta e graves problemas institucionais criavam nas pessoas o sentimento de que era necessária uma mudança de rumos. Em meio à decadência, o deputado Dante de Oliveira propôs uma emenda constitucional, restabelecer as eleições diretas para presidente. Somos brasileiros unidos na construção de um novo tempo, de uma nova era e de um novo Brasil. A população abraçou a ideia. Vestir amarelo era forçar os parlamentares a votarem a favor das diretas e contra o regime militar. Pela primeira vez, nós tivemos concentrações humanas de mais de 1 milhão de pessoas. A campanha das diretas conseguiu um feito até então desconhecido na política brasileira. Uniu todas as forças de oposição. Momentaneamente, naquele palanque, vestidos de amarelo, estavam comungando o mesmo ideal. Eleição é direta, eleição é... Mas no Congresso, a decepção. A emenda não passou. A proposta foi rejeitada pela Câmara. A mobilização popular ali foi enorme e nós perdemos. Aquela energia ficou acumulada. A emenda foi derrotada, mas a ditadura também saiu enfraquecida. Em 1985, ainda com eleições indiretas para presidente, já não haveria mais nenhum candidato militar no páreo. O Diretas Já foi um tremendo movimento Brasil adentro, né? Você levou milhões de pessoas às ruas, você mudou, sobretudo, o estado de espírito dos brasileiros. Então, o vídeo é bem interessante, que ele mostra pra gente que por mais que a campanha da Diretas Já ela não tenha atingido o seu principal objetivo, ela foi fundamental para que os direitos políticos e direitos eleitorais fossem conquistados um pouco mais na frente. E aí, para a gente concluir a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a evolução da tecnologia eleitoral para o voto no Brasil, né? Então, a gente vive em um país onde já algumas eleições o voto acontece de maneira digital. Recentemente se introduziu a biometria, né? Mais um elemento de segurança para o voto eletrônico, onde o eleitor tem que cadastrar e na hora da eleição colocar sua digital para confirmar o seu voto, né? Mas nem sempre foi assim. Durante a maior parte da nossa história, prevaleceu o voto impresso, se utilizando cédulas eleitorais impressas, né? Então, a gente vê aqui uma cédula eleitoral que foi utilizada nas eleições de 1989. Chama-se a atenção do lado esquerdo a cédula do primeiro turno para presidente dessas eleições. Olha a quantidade de candidatos que concorreram naquela eleição, né? E na direita, a cédula eleitoral utilizada no segundo turno. Então, o eleitor marcava um X no candidato, depositava o seu voto numa urna, para que na sequência ele fosse computado, fossem apurados os votos. Então, aqui nós temos a imagem de uma urna eleitoral de madeira, com uma tranca de metal e com um número embaixo escrito em branco 3038, né? Uma urna utilizada em 1901. Na próxima imagem agora nós temos uma urna de metal que foi utilizada na eleição de São Paulo em 1945. A urna está aberta com uma tampa verde, né? Escrito em amarelo na sua lateral tem o número 299 e em branco o número 44. Temos agora uma imagem com duas urnas de lona, utilizadas em 1950. À esquerda uma urna marrom de lona aberta, né?
e do lado direito nós temos uma urna de lona branca com o brasão do Brasil no centro, né? E aí a gente tem algumas imagens de títulos eleitorais do Brasil. O primeiro título, na esquerda, de 1881, é o título da época do Império do Brasil. Lembre que o voto era censitário, pouquíssimas pessoas tinham direito desse título. O segundo título, ele é o primeiro título da história republicana no Brasil. O voto se amplia um pouco mais, como a gente viu, mas ainda assim, mulheres, por exemplo, não tinham direito do voto. Esse título é bem interessante, que ele veio com o Código Eleitoral de 1932, que, como a gente viu, criou a Justiça Eleitoral. E ele inova trazendo a foto do eleitor. Isso dava um pouco mais de segurança para o título de eleitor. É mais difícil você se passar por outra pessoa, né? E aqui a gente tem uma imagem do atual título eleitoral do Brasil, certo? Então ele tem a sua frente do lado esquerdo com os nomes, os dados, nome do eleitor, data de nascimento, a zona e a seção onde o eleitor vota, o município, e lá no verso o espaço para que se coloque a digital desse eleitor. E finalmente a gente tem aqui o título eleitoral digital. Temos na imagem uma mão com o título eleitoral digital como se estivesse aparecendo em um telefone, em um smartphone. E essa tecnologia digital, ela avançou ao longo do tempo até que a gente chega finalmente aos primeiros experimentos com a urna eleitoral na década de 1990, né? E as primeiras eleições, ainda na década de 90, acontecendo com o uso de uma urna eletrônica. E a gente vai ver agora, para finalizar nossa aula, um vídeo que mostra a urna eletrônica funcionando no dia da votação, no dia da eleição. O nome é complicado, Zerésima. Zerésima? Tenho a menor ideia. Complicado. Não sei, nem passa pela cabeça. Mas o significado até que é simples. A zerésima é um documento emitido pela urna eletrônica no dia da eleição para comprovar que nenhum candidato recebeu votos antes do início da votação. A urna, ela só funciona no dia da eleição e a partir das 7 horas. Não funciona nem antes nem depois. Ela é programada para isso e existem vários requisitos de verificação que garantem esse funcionamento. Uma vez acionado no dia da votação, a partir das 7 horas da manhã, ela emite um boletim, um relatório, que nós chamamos de zerésima. Essa zerésima nada mais é do que o catálogo dos candidatos que estão inseridos ali naquela urna. E mostram o quantitativo de 0 votos, por isso chamado de zerésima. A zerésima é mais um dos vários recursos que garantem a segurança e o sigilo do eleitor durante uma eleição. Os votos, por exemplo, são armazenados de forma aleatória. Assim, fica impossível ligar o cidadão ao que foi digitado na urna eletrônica. Outra forma encontrada pela Justiça Eleitoral para deixar a eleição mais segura é o boletim da urna, um documento com todos os votos digitados no aparelho. Após o encerramento da votação, a urna imprime um boletim, que é colado na sessão eleitoral e depois distribuído para os partidos. O boletim de urna também é gravado em uma mídia digital e é enviado para o Tribunal Regional Eleitoral. Esse dispositivo digital é encaminhado para um ponto de transmissão. Esse dado é transmitido para o data center do Tribunal Regional Eleitoral, onde, ao chegar, ele se verifica vários requisitos de segurança. E uma vez todos esses requisitos estando de acordo, esse resultado ele é contabilizado no banco de dados para totalização e também ele é publicado na internet, possibilitando que o fiscal de partido, lá naquela sessão eleitoral, possa verificar se o resultado que saiu naquela sessão eleitoral é o mesmo que chegou no data center do regional e foi considerado na totalização. A gravação do resultado parcial de cada urna em uma mídia digital é outro dispositivo de segurança das eleições. Os aparelhos não são conectados à internet. Esse é um preceito que fez parte da concepção da urna eletrônica. Ela é um dispositivo que nós chamamos de standalone. Ela não tem nenhuma ligação com nenhuma rede de comunicação. Então, se falar que um hacker, por meio da internet, pode invadir uma urna e mudar o resultado, é uma falácia. Não existe essa possibilidade, considerando que, já conceitualmente, essa urna foi desenvolvida para não ter nenhum acesso por meio de rede de comunicação.
Então, como a gente pode ver, né, esse vídeo do Tribunal Superior Eleitoral, que fala sobre o uso da urna eletrônica, teve uma preocupação muito grande de mostrar a segurança da urna, que é um mecanismo utilizado nas eleições que é seguro, que ele não está passível de fraudes, né? Então, é sempre importante a gente perceber como a segurança tem sido cada vez mais uma preocupação ao longo da história do Brasil, a segurança do voto, que as eleições sejam lícitas, que não dê possibilidades para fraudes, que isso aconteça cada vez mais. Mas a gente vê, de vez em quando, algumas tentativas de retrocesso, né, de pessoas que defendem, por exemplo, que o voto impresso volte a acontecer, né? Então, é sempre importante a gente estar de olho nessa questão também da tecnologia eleitoral. Então, finalizando a nossa aula, vamos lembrar que o voto ele foi um direito conquistado através de lutas sociais, né? Durante a maior parte da nossa história, a maior parte da população não tinha direito ao voto. Mulheres, pessoas negras, escravizados, indígenas não votaram durante a maior parte da nossa história. E que se hoje as pessoas têm direito de votar com 16 anos, é porque no passado muitas pessoas lutaram para isso. Então, essa foi a nossa aula e até a próxima.